bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas à Masterclass, desenvolvimento de projetos autorais e a co-direção. No estudo de caso de As Missangas, com a participação do diretor Manuel Lavô e a Rafaela Camilo. Essa ação de formação é a parceria com o Paradiso Multiplica, que é nosso parceiro na luta das públicas e também em outros projetos. Então, obrigado por estar aqui. Vou passar para a subdiquência Quais os caminhos possíveis para o desenvolvimento de histórias autorais? Como se dá o encontro de dois autores em uma co-direção? Os realizadores comentam sobre o processo colaborativo que viveram em As Missangas, curta-metragem que teve sua estreia mundial na Berlinale Shorts, e a influência dessa parceria sobre as trajetórias de seus primeiros longas, que serão dirigidos individualmente. Sangue do Meu Sangue, de Rafaela Camilo, será filmado esse ano, e A Onça, de Manuel Lavô, em 2025. Rafaela Camilo, diretora, formada em audiovisual pela UNB e pós-graduada em roteiro para cinema e TV pela FAAP-SP, seu curta, O Mistério da Carne, foi selecionado para Sundance Film Festival 2019, nos Estados Unidos. Seu primeiro longa, Sangue do Meu Sangue, foi premiado no Icumã Lab em 2019, em Goiânia, no Balab 2019, na França, e ganhou a Cabiria Prêmio de Roteiro 2019. Emanuel Lavô, diretor e cineasta, ator e fotógrafo analógico, formado em artes cênicas pela UNB, cursou a maestria em Lyon, na ICTV, em Cuba, com o roteiro de seu primeiro longa, A Onça, Guiões, Laboratório de Novas Histórias, BR Lab, premiado no Brasil, Cinemundi. O curta As Missangas, que dirige com Rafaela Camilo, estreou na Berlinale Shorts em 2023. Essa ação de formação conta com o apoio da Paradiso Multiplica, ação de difusão de conhecimento dos profissionais beneficiados por Bolsas Paradiso para estudar ao redor do mundo, em que compartilham seus conhecimentos com o público ao lado de instituições parceiras. A Goiânia Mostra Curtas chega à sua 22ª edição e é um dos mais expressivos festivais de curta-metragem do Brasil, com programação gratuita. Convido vocês a acompanhar nossa programação. O festival é uma realização do Icumã Cultural e Instituto do Governo do Estado de Goiás e Secretaria de Estado de Cultura de Goiás, por meio do Programa Goiás 2022. Visitem a exposição de arte em cartaz, que está aqui na Vila até amanhã e conta a história dos 22 anos do festival. Em 2023, o evento conta com patrocínio da Rodonaves Transportes e apoio institucional da Prefeitura de Goiânia, por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Goiânia, apoio do SEBRAE de Goiás e do Projeto Paradiso Multiplica. Obrigado pela presença de todas e todos, vocês aqui, para esse espaço de troca. E vou dar alguns avisos, Teremos às 14 a curta mostra especial de Lugar Nenhum. E em seguida, às 16 horas, o debate Assimilar, Desmontar, Olhar de Novo, fazendo perguntas para o filme feito no Brasil e para o cinema brasileiro. Domingo, às 10h30, teremos a 21ª mostrinha aberta ao grande público no Teatro Goiânia. E às 11h acontece o encontro com realizadores aqui na Vila Cultural. E logo mais às 20h, a cerimônia de premiação e encerramento também no Teatro Goiânia. Esperamos vocês nessa maratona de programação. Com vocês, a dupla que nos abrilhantará com as questões da realização do Missanga.
Cada vez que um profissional recebe uma bolsa, prêmio ou apoio do Projeto Paradiso, ele passa a integrar a Rede Paradiso de Talentos. O talento se compromete a retribuir o apoio ao compartilhar e multiplicar o conhecimento que adquiriu, oferecendo aulas, mentorias, palestras e cursos. Isso é o Paradiso Multiplica, que acontece ao lado de diversos parceiros em todas as regiões do país. Essa é a principal iniciativa de democratização de acesso ao conhecimento do Projeto Paradiso. O Paradiso Multiplica permite que cineastas como eu aprendam com outros profissionais da indústria que fazem parte da Rede Paradiso de Talentos. E para profissionais como eu, que já foram beneficiados pelo Projeto Paradiso, é uma alegria ter a oportunidade de multiplicar conhecimento. Começa falando da dinâmica. Oi, gente. Boa tarde, bom dia. A gente, com esse convite, né, de dar uma masterclass, fica um pouco até sem saber direito o que é uma masterclass, mas assim, começar então esse momento agradecendo mesmo a oportunidade de refletir um pouco sobre as nossas trajetórias dentro dessa perspectiva de que é importante, né, criar elos, se fortalecer. Eu acho que isso aconteceu muito com a gente tem pontos muito similares assim na nossa trajetória, que eu acho que acabaram fortalecendo a estrutura em que os nossos longas-metragens se encontram agora. E nós dois somos realizadores do Centro-Oeste. A Rafa entrou para a Rede Talento Paradisos, acho que você foi uma das primeiras, né? Em 2019, com o Prêmio Cabiria. Eu recém entrei, tem assim algumas semanas, e eles já fizeram esse convite, né, emendando junto de um espaço formativo também que a gente começou a desenvolver em Brasília. A partir do momento que a gente começou a circular um pouco mais, a gente tem um edital em Brasília chamado Conexão Cultura, que todo mês ele abre e fecha, dando a oportunidade de um financiamento para a gente viajar com algum projeto, e a gente tem que fazer essa contrapartida também. E a gente ainda está entendendo qual que é esse modelo, esse formato de troca, mas eu acho que especialmente falar de qual é o nosso combustível para dar conta desse processo de contar histórias autorais dentro de uma estrutura tão incipiente, acaba sendo muito abstrato o porquê, qual é o combustível que cada um de nós coloca dentro dessa dinâmica, mas eu acho que tem também pontos de encontro que a gente pode não só compartilhar com vocês, mas também entender o que vocês acham disso. Então, só para desde já dizer que esse é um espaço muito aberto e afetivo mesmo para a gente criar e construir esse diálogo juntos. Acho que algumas das coisas que a gente vai falar aqui possa ser novidade para algumas pessoas, para outras nem tanto. Mas, basicamente, a gente pensou numa estrutura de cada um apresentar um pouco das trajetórias individuais e o momento em que a gente se encontra, né? Tendo em vista que a gente tem uma ambição muito parecida, que é não só ter espaço para desenvolver as nossas trajetórias, as nossas histórias autorais, como também encontrar vias de hackear esse métier do cinema, que às vezes ele é tão hostil e tão complexo de entender, e começar a ter pouco a pouco também essa satisfação de ver o mundo se abrindo para as nossas histórias. Eu acho que isso tem tudo a ver com a gente muito mais se encontrar, se ajudar, do que também seguir dentro de uma logística em que a gente só compete de forma muito desmedida, assim. Então, eu acho que isso é o que a gente tem para trazer de mais especial, o tanto que o nosso encontro fortalece mesmo essa possibilidade de abertura e de internacionalização também dos nossos projetos. E aí é isso, a Rafa vai falar um pouquinho da trajetória dela do curta ao longa, eu também falo um pouquinho, e a gente faz esse arremate falando do Missangas, que vai passar hoje à noite. Acho que ia ser um desperdício passar o filme aqui, já que, enfim, acho que todo mundo vai ter a oportunidade de ver hoje à noite. Então, a gente não vai explorar tanto assim, a dinâmica mais simbólica do filme. É um filme muito sutil sobre aborto, então também a gente pode falar um pouco mais disso hoje à noite para quem tiver vontade. A gente vai falar mais mesmo sobre as nossas dinâmicas, os nossos aprendizados com a co-direção, que é um espaço muito desafiador, mas que eu acho que a gente conseguiu
realizar bem, né? Acho que é uma alegria, um orgulho que a gente tem esse encontro e a forma que a gente lidou com ele. Oi, pessoal. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu, como uma cineasta do Centro-Oeste, acho que esse espaço é um espaço que valorizo muito e fico muito feliz porque tem um elo também com essa... Tá ligado o microfone? Tá, né? Vocês estão ouvindo? Eu também estou sentindo tão baixinho, tá dando para ouvir? Coloca esse microfone que aquele ali tá que, enfim, o longa que eu vou realizar daqui a 2, 3 semanas, né? Eu estou nesse período agora de pré, enlouquecida, surtada. E tem um elo muito grande aqui com o Goiânia Mostra Curtas, né? Com a iniciativa do Icuman Lab. Foi um dos primeiros lugares onde eu passei com o roteiro do longa, uma das primeiras vezes que eu fiz um pitching. Então, de certa forma, um ciclo também, né? Voltar aqui nesse momento, prestes a filmar esse longa para poder falar um pouco dessa trajetória, né? Bom, eu sou de Brasília e eu acho que existe um elo muito, muito forte, acho que no meu entendimento de como fazer cinema que está relacionado bem ao lugar de onde eu venho, assim, porque eu acho que eu não teria escolhido fazer cinema se não fosse o Festival de Brasília. Enfim, eu não venho de uma família que tem nenhuma trajetória ou histórico em nenhum tipo de artes. Meu pai é militar, minha mãe dona de casa. Então, foi muito nas fugas ali que eu fazia, um pouco curiosa com aquele evento que estava acontecendo, que eu comecei a entender o cinema como uma possível profissão também, né? De vendo aquelas apresentações intermináveis ali nos palcos, aquela equipe imensa, e ver um pouco que existia esse espaço das pessoas que estavam fazendo cinema também, e começar a ver ter aquela proximidade de entender que poderia ser possível, né? Então, em Brasília existe esse curso de audiovisual dentro desse guarda-chuva, né, de comunicação. Enfim, que grande parte das matérias estão ali compartilhadas com jornalismo, com publicidade, né, enfim. Mas ali na UNB também você tem aquela oportunidade de enfim, vagar por várias outras áreas de conhecimento, enfim, fiz muita coisa nas sociais, nas visuais, enfim, arquitetura, enfim, dei uma viajada, assim. E, de certa forma, essa base meio tentacular, assim, né, com vários pontinhos, assim, e várias possibilidades, foi algo que eu fui, não sei, incorporando também no meu trabalho de cinema, assim. Fiz muito, enfim, no curso de audiovisual foi onde também encontrei as minhas grandes parcerias de cinema, né? Principalmente a Daniela Marinho, que é produtora do Missangas, foi produtora também dos meus 2 outros curtas e desse longa que a gente está agora prestes a gravar. E o Otávio Chamorro, que é diretor roteirista, também meu sócio. Então, ali dentro do curso, também eu pude experimentar e vagar muito, assim, fiz muita coisa, fiz montagem, fiz assistente de direção, fiz roteiro, fiz muita produção mesmo. E até por isso também a minha decisão por esse lugar do roteiro e da direção ser o lugar onde eu quero estar demorou um pouco a acontecer, né? Então, eu fiz um primeiro curta saindo ali da faculdade, que foi até a primeira oportunidade que eu e o Manu a gente teve de quase se cruzar, porque o Manu, na época, mandou o perfil dele para o casting. E, infelizmente, eu passei por isso. Não foi o momento que a gente se encontrou, mas ele me perdoou depois. Ela não me selecionou. Eu nem tive a chance de fazer o casting, porque ela viu a minha foto e não foi com a minha cara e nem me chamou. Enfim, é isso, né? Isso, foi a primeira... Foi tipo Medianeiras, assim, né? Se via, mas não se olhava. E bem, depois desse primeiro curta, demorei bastante para poder voltar. Então, de 2011, eu só fui voltar para a direção e roteiro mesmo em 2018. Enfim, caí acho que com decisões e com ambições mais conscientes mesmo, né? Assim, eu acho que falar dessa trajetória lá de trás, assim, porque hoje, vendo, assim, entrando no longa, eu vejo o quanto os temas e a abordagem que eu já tinha lá atrás, como isso faz parte, né?
das decisões que eu tomo agora, dos temas que me interessam, do tipo de imagem que me interessa construir, do tipo de dinâmica do set, que, enfim, que eu gosto de estar. Então, enfim, acho que, de certa forma, trazer essa memória, assim, faz parte disso, porque as pessoas com quem eu me aliei ali nesse momento da faculdade foram também as pessoas que tinham, né, um pouco dessa ética de trabalho muito parecida, que, enfim, que aí também veio o meu encontro com o Manu, né? Eu acho que a gente também se deu muito bem, essa parceria de codireção deu muito certo, acho que não apenas por uma visão estética, mas por uma visão ética também de cinema e de como montar o set, como tratar as pessoas, como, enfim, acho que tudo isso ecoou, assim, né? Eu acho que esse encontro nosso também está muito... Essa base ali, acho que foi muito importante também, da gente se entender também nesse lado, assim, né? De tipo de como se relacionar com as pessoas, assim, né? Esse curta que eu fiz em 2018, que chama O Mistério da Carne, ele foi o que me possibilitou depois ir para começar com um projeto de longa. Enfim, eu fiz essa trajetória que, enfim, muitos de nós fazemos, né, que é isso de já ter um projeto de ter um curta rodando e estar com um projeto de longa ali para, enfim, porque muitos dos festivais têm, né, tem mercados e, enfim, e laboratórios juntos, como tem aqui né, enfim, é um festival de curtas, mas tem um laboratório de longa-metragem, né, então, de certa forma, se pensa essa trajetória também dentro dos festivais. E foi a partir daí que eu fui, enfim, usando mesmo esses lugares por onde o curta passava, usando como uma possibilidade de ir trabalhando e usando os prazos também que eu tinha para enviar as coisas para os festivais onde o filme estava passando, e preparando e, enfim, aperfeiçoando esse projeto de longa, né? Que hoje, a versão que a gente está levando para o set é a 11ª versão do roteiro, assim, mas tiveram versões intermediárias porque eu vou colocando para, né, não pifar minha cabeça do tipo, sei lá, 3.1, 3.2, 3.3, aí quando eu vejo que é uma mudança grande, eu pulo para o 4. Então, assim, se eu for contar mesmo, tem vários, assim, então eu dou essa miguezada, assim, das versões. Mas, enfim, esse processo de ir aperfeiçoando o roteiro, assim, pensando que é um primeiro longa e que não necessariamente, né, a gente tem uma verba que seja de desenvolvimento. Nesse até a gente conseguiu uma grana, mas ainda assim é uma grana que você não pode nem investir no seu próprio trabalho, assim, né, que você tem uma tradução para fazer, você tem um mercado para ir, então acaba que você se pagar enfim, é a última das prioridades, assim, não deveria ser, mas enfim, acaba sendo. Então esse processo de passar por laboratórios e, enfim, e encontrando espaços onde você possa ter ali uma leitura qualificada, um olhar qualificado para o seu projeto, é muito interessante, assim. Com esse filme, eu tive a oportunidade de fazer tanto laboratórios nacionais quanto internacionais. Um laboratório que eu destaco muito, assim, que foi, acho que um dos mais importantes, foi o BR Lab. Eu fiz o BR Lab no período que estava na pandemia, então foi todo online, e justamente por ser online, foi uma versão um pouco mais estendida, assim, então foram acho que 3 semanas, assim, então a gente teve a oportunidade de trabalhar nas versões dos materiais, e os segundos e terceiros encontros com os consultores já eram em cima desses materiais já adaptados, né, assim, e é um laboratório que ele abarca também, enfim, desde a carta de intenção, né, e uma leitura muito atenta, e comentários muito atentos em relação a isso, a orçamento, plano de divulgação, assim, é realmente impressionante, assim, como de fato eles dão essa tutoria completa, assim, né, então acho que foi um laboratório mais, assim, acho que mais impactante para o projeto, assim, né, que de fato a gente conseguiu, eu e a Dani, enfim, isso também, ter a oportunidade de trabalhar com mais alguém da equipe, a gente conseguiu aperfeiçoar bastante o projeto ali naquele momento.
E a gente passou também por laboratórios internacionais, um deles foi a Produel Sul, que é um laboratório da França. Esse é um dos laboratórios também que são apoiados pelo Projeto Paradiso. Ele acontece em Nantes, na França, e eles dão, enfim, tem uma taxa pequenininha de inscrição e, enfim, eles dão um auxílio também de passagem, enfim. Então, eu acho que é um laboratório que tem esse interesse muito grande no Brasil e esse acesso com o Paradiso, que é maravilhoso. E ali a gente pôde também ter essa perspectiva do trabalho de internacionalização, assim, e foi muito importante, principalmente para a parte de produção, enfim, para poder entender, enfim, quais são os benefícios e malefícios também de uma coprodução internacional, enfim, quais os custos a mais que você tem, enfim, porque acaba que, enfim, é um outro debate, né? Uma questão muito longa, porque eu estou descobrindo agora e tirando minhas impressões também, né, sobre essa questão, mas de fato é algo também que precisa de muita atenção, assim, e ser uma escolha feita também com muita consciência, levando em consideração o que o projeto ganha e o que o projeto abre mão, né, num processo desse de coprodução internacional, assim. E falei um monte, né? Mas, eu acho que a Manu pode se apresentar e depois a gente entra mais no Missangas, né? Tá acho bom. que é. Eu acho que, assim como a Rafa, também tendo crescido em Brasília, e o Festival de Brasília é uma coisa que, ao mesmo tempo que te deixa muito encantado com o cinema, deixa aquilo um pouco mais acessível, porque cinema é uma coisa muito idealizável, né? E eu acho que desde sempre eu sempre quis muito fazer cinema, e então naturalmente fui crescendo com uma grande frustração de entender na minha cabeça de que seria uma coisa que eu não queria fazer. Então acho que o festival ele foi desmanchando um pouco isso, dando essa perspectiva de que a pessoa que faz, ela existe, ela está ali, ela vai, apresenta o filme e quem sabe você consegue até trocar uma ideia e parabenizar ela pelo filme. Então, eu acho que o Festival de Brasília, ele inspira muita gente. E assim como a Rafa, a gente tem vários pontos em comum. A Rafa é de uma geração anterior à minha, mas somos escorpianos. Meu pai também é militar e minha mãe é enfermeira, assim, sabe? Então, assim, o fator que movimenta a gente em direção ao cinema é uma coisa muito... não só obsessiva, mas um senso de propósito mesmo, né? Um tanto abstrato, porque também Brasília, não sei como é a sua experiência com isso, mas eu precisei de uma figura como a Rafa também porque muitos realizadores iam para o Cine Brasília e a grande maioria deles, que estavam na mostra principal, sobretudo, porque tem a Mostra Brasília e a Mostra Competitiva Oficial, são realizadores do eixo, muita gente do Pernambuco também, na época. Então, assim, como também a gente tem essa autoestima, né, enquanto realizadores do Centro-Oeste, eu acho que a Rafa teve essa função muito importante também na minha vida, porque eu acho que foi uma das primeiras pessoas em Brasília que eu vi conseguindo bancar esse nível de ambição e propósito mesmo. Eu sou das artes cênicas, né? Como vocês viram, a minha primeira tentativa de incursão no cinema foi extremamente frustrante, porque eu fui rejeitado. Desculpa. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu acho que lidar com a rejeição é uma coisa muito, muito importante, assim, pra gente. Eu acho que me posicionar como querer habitar o cinema sendo ator foi uma coisa que me trouxe muito... esse contato com a frustração e com a rejeição. Antes, um não, para mim, era uma coisa assim, completamente apocalíptica, pavorosa. Meu Deus, eu escolhi fazer isso da minha vida e eu sempre preciso que alguém abra um portal encantado e fale, pode entrar, porque você acaba dependendo muito dos outros. Não acho que isso tenha mudado a partir do momento em que você tem um roteiro, um projeto em desenvolvimento, você também está sempre precisando dessa validação, assim, de alguma forma. Mas eu acho que se relacionar bem com isso é muito vital também para a gente não perder tanta energia nesse processo, né? Então, sendo um espectador de cinema, assim, muito assíduo e trabalhando como ator,
No momento em que eu vi que, por exemplo, nossa, aquela moça de Brasília, ela está arrasando, ela está fazendo coisas maravilhosas, e ela participou desse Cabir, ela ganhou esse prêmio, isso me deu esse estalo de entender, que eu acho que talvez seja a coisa mais legal da gente falar a respeito, que talvez acho que o público-alvo mesmo dessa nossa fala sejam cineastas que, como a gente, também estão nesse processo de começar, né, de alguma forma, seja nos seus primeiros curtas ou nos seus primeiros longas, mas de entender que a gente está fazendo parte de uma onda, de uma possibilidade que olha muito para o desenvolvimento de projeto como um espaço não só formativo, mas como um espaço que, por si só, é muito vivo. Ele também se encerra nele mesmo, de alguma forma, né? Então, acho que muitas trajetórias nascem a partir do momento em que você tem uma ideia autoral. Eu acho que a pandemia acabou também descentralizando essa noção de que alguns labs que aconteciam no Rio de Janeiro e em São Paulo sempre tinham pessoas do Rio em São Paulo, às vezes até por verba mesmo, eu imagino que não dá para trazer todo mundo, foca nos projetos onde o evento já vai acontecer. E acho que, assim, especialmente na pandemia, eu vi isso ficar muito mais frutífero. Assim, tenho participado de muitos labs e não necessariamente as pessoas que participam desses labs têm já uma super trajetória com cinema. Tem muita gente que está tendo uma primeira oportunidade e já é uma grande primeira oportunidade. E começar a observar a Rafa, assim, de longe, a stalkear a vida dela mesmo, assim, como um bom escorpiano, foi uma coisa que me começou a trazer essa perspectiva. Em 2018, eu criei uma nota em que eu comecei a separar mês a mês as oportunidades que tinham. Então, tinha uma oportunidade de um laboratório de argumento, depois tinha uma oportunidade de um laboratório de roteiro, no outro você já precisava de produtor. E, basicamente, eu não tinha nada do que precisava nunca. Então, entender também que esse espaço de se organizar para essas inscrições foi muito vital para que, pouco a pouco, a cada inscrição eu tivesse um pouquinho mais, assim. Então, tinha uma inscrição que eu tinha um argumento, mas eu não tinha uma carta de intenção, não tinha uma carta de motivação, não tinha um documento de desenvolvimento de personagens. Cada uma dessas inscrições, elas acabam pedindo coisas muito diferentes, assim, mas ter a noção de que esses espaços existem e estando já um pouco calejado com a rejeição, me fez, assim, ter uma persistência muito, muito grande, assim, nesse caminho. Então, basicamente, em 2019 eu tinha um argumento que eu, em uma tarde, escrevi para o Residência Base, que é um laboratório imersivo que eu acho que acontece em São Paulo, do Esmi Filho, e eu queria muito, muito participar. Eu escrevi o argumento em uma tarde, eu falei, eu vou passar, vai dar certo, eu vou passar. E aí, enfim, aí eu não passei, vivi um pouco aquela catarse do tipo, isso, nunca vai dar certo. Acabou para mim uma dinâmica muito derrotada mesmo, assim, porque isso também era um termômetro pro tanto que eu queria, né, aquilo. Mas, basicamente, a partir disso, eu tinha aquele argumento, por mais incipiente que ele fosse, eu tinha aquilo ali. E aí fiquei 1 ano e meio escrevendo em laboratórios e um monte de coisa, e literalmente, assim, eu devo ter feito umas 20 inscrições e eu não passei em nenhuma delas. E aí, finalmente, em 2020, eu me inscrevi na maestria de roteiro de Cuba. Não sei se muita gente do Brasil tem essa formação nessa escola. Quem tiver a oportunidade também, eu acho que é um lugar que não dá só esse pertencimento em relação ao cinema, mas ao cinema latino-americano. Assim, eu acho que é uma escola que faz esse arremate também, catalisa e promove muitos encontros muito importantes. Foi um espaço bem, bem especial. E aí, a partir disso, quando eu voltei, eu já tinha o roteiro do longa e alguns textos pré-produzidos. E aí comecei essa saga também, que ela é extremamente intensa e crua, de inscrições em labs. E de lá para cá, eu acho que o longa encontrou essa atração também, assim, de participar de várias coisas, mas, assim, são, sei lá, 10 sims para 40 nãos. Sempre o saldo é esse, né? São poucos sims, mas os sims que eles vêm, eles são muito, muito importantes. Então, nesse meio tempo, eu também fui descobrindo mesmo
essa obstinação, essa ambição mesmo. Acho que às vezes essa é uma palavra que eu tenho tentado me aproximar dela, porque às vezes eu fico meio acuado, meio assustado com um desejo tão grande de fazer cinema. E justamente para aterrar essa energia e para bancar ela, eu tenho me sentido confortável em dizer que eu tenho muita ambição, porque eu acho que nada mais frustrante também do que você viver um processo tão intenso como fazer um filme e não encontrar um público ou entender que esse público ele é muito limitado, né? Então eu acho que existem várias formas da gente tentar expandir isso. E eu acho que a minha ambição ela vai muito nesse sentido, assim. A gente recém voltou agora do Festival de Biarritz, que é um festival na França para América Latina, o que foi também uma perspectiva assim muito interessante e um insight muito grande que me deu, porque estando lá, eu acho que a minha postura inicial era quase uma postura de agradecer. Nossa, obrigado por criarem esse espaço assim para a gente. E eu saí de lá com essa sensação de gratidão por estar ali, mas também um pouco entendendo que existe nós somos uma zona de interesse muito grande para que exista um investimento tão específico, né, na América Latina. E eu acho que eu compartilho muito disso com a Rafa, essa compreensão dessa identidade a partir de um viés de cada vez ter mais autoestima mesmo para ocupar esses lugares, porque existem vias, existem possibilidades. Eu acho que você precisa ter muita paciência, muita obstinação, mas ao mesmo tempo eu acho que o que eu consigo dizer é que tem valido a pena, assim, insistir no espaço de desenvolvimento de projetos como um espaço de forjar uma trajetória, porque as oportunidades elas são muitas e tem pessoas que querem investir na gente, sabe? Ter essa chavinha virada na minha cabeça é uma coisa que eu sinto que também deixa o mundo mais aberto, essa sensação de que não, tem gente que quer exatamente o tipo de pessoa, o tipo de trajetória e o tipo de projeto que eu estou desenvolvendo, e não só para me ajudar, sabe? Mas porque também existe um interesse muito genuíno e muito especial nisso que a gente está... Como nicho de mercado. Como nicho mesmo de mercado, né? Como que a gente tem produzido por aqui. Eu mesmo acho que eu já participei de mais laboratórios até do que eu deveria. Acho que você tem que ter também muito filtro, muita presença para ouvir feedbacks. Tem gente que odeia assim, o projeto e você tem que ter essa paz de espírito de falar, de ouvir mesmo, assim, né? De não contestar. Tem outras pessoas que trazem novos insights, mas de forma geral acho que ainda assim vale a pena. Se a gente desenvolve também esse distanciamento de saber receber os feedbacks, vale muito a pena, sim, tirar leite de pedra desse espaço de desenvolvimento de projetos, de inscrição em laboratórios, porque isso tudo também vai te dando capital cinematográfico, né? De repente você passa no negócio e de repente você é especial demais, e sendo que você entende que não, na verdade não é aquilo, mas esse também é um pouco o jogo, assim. Então eu acho que ter um projeto autoral em que a gente sabe que a gente vai conseguir depositar nele uma libido, uma energia muito grande, eu acho que o grande retorno disso é essa compreensão de que o espaço de desenvolvimento de projetos ele é muito importante para posicionar a gente, porque senão a gente precisa pedir licença demais, às vezes é difícil adentrar um espaço que parece que tem um grande métier, assim, né, em que alguém precisa te autorizar a ser um cineasta. Então eu acho que essa via, para pessoas que não necessariamente conseguiriam adentrar esse espaço de uma outra forma, tem sido a via em que eu e a Rafa a gente tem conseguido caminhar, e não só caminhar, como também às vezes contemplar assim algumas vistas e sentir realmente que o nosso trabalho está ganhando tração suficiente para estar sendo visto, que eu acho que é o mais importante. Talvez a gente ainda não tenha a vida financeira que a gente deseja, acho que muitas vezes fica um pouco essa sensação de que tudo é um eterno investimento,
mas eu acho que também para o momento que a gente está das nossas trajetórias é onde a gente tem conseguido investir, de uma certa forma, ter um retorno também. E aí, nesse sentido, já puxando o gancho do curta, acho muito estratégico e muito especial quando você consegue coligar mesmo, assim, o projeto, você ter um curto e, ao mesmo tempo, estar desenvolvendo um projeto de longa-metragem. Eu sinto que a gente está vivenciando um timing muito propício, muito gostoso, assim, nesse sentido. O fato enfim, a Rafa já tem muitos outros curtas, eu tinha só um outro curta antes do Missangas, gravei um outro agora, mas realmente estar nesses espaços, tendo um longa que tem a ver também diretamente, mesmo que não da forma mais óbvia, mas um curta que de alguma forma expresse substancialmente o que você vai desenvolver no longa, eu acho que isso também deixa o projeto mais forte, mais competitivo, no sentido também de buscar esses caminhos para a internacionalização. E só antecipando um pouquinho uma coisa assim do Missangas, esse é um filme que se passa basicamente num único lugar, com duas personagens, só com cenas diurnas, e eu acho que isso também foi um pensamento estratégico que ajudou a gente a chegar num tipo de acabamento que valoriza essa coisa da ideia simples, mas bem executada, assim, sabe? Eu acho que esse pensamento também de entender o orçamento que a gente tinha e o que a gente poderia fazer com isso é uma perspectiva interessante também para a gente ter, quando a gente está fazendo os nossos curtas, né? Às vezes a gente tem ideias muito mirabolantes e muito especiais, mas a ausência de um orçamento às vezes deixa também o resultado um pouco aquém do que a gente queria. E nesse sentido, pensando em arrematar mesmo esse projeto, eu acho que essa foi uma saída que a gente encontrou e que é uma boa saída no sentido de que, quando a gente vê o produto, a gente fala, isso está simples, mas a gente também conseguiu depositar ali o que a gente também visualiza como sofisticação, assim, né? Acho que a gente não ficou frustrado com o resultado que a gente colocou ali, porque a gente também simplificou a história e simplificou o contexto o suficiente para isso. Aí, se quiser passar o trailer. Enfim, um teaser bem rapidinho mesmo, mas que eu acho que é um pouco o coração do filme, assim, também. Que tipo de trailer não dá pra entender nada da história, né? Mas é o tipo de trailer que a gente gosta, não aquele que entrega tudo. Mas acho que ali já tem esses elementos, né? Que são... Será que eu tô falando baixo? Tá baixo, né? Alô, vou falar assim. Falar assim, mais pertinho do microfone. Mas acho que eu queria agora relatar um pouco como foi esse encontro meu e do Manu. As duas atrizes que estão em cena, que é a Pamela Germano e a Tissa Ferraz, elas foram centrais nesse encontro. Elas são esse elo de ligação, né? Já que, desculpa mais uma vez, no Arte de Andar não rolou. Assim, 12 anos depois rolou. O importante é isso, 12 anos depois. E a gente estava, em 2018, eu estava gravando um curta, que tinham elas no elenco, enquanto o Manu estava com uma peça de teatro, né, com elas também.
a gente não se conhecia pessoalmente, mas tinha aquele telefone sem fio, né? Enfim, elas sempre falavam do Manu, e falavam, você tem que conhecer o Manu, vocês vão se gostar muito, vocês têm um estilo muito parecido, enfim. E isso, enfim, ficou ali na minha memória, enfim, são pessoas, assim, nos meus filmes, assim, eu sempre faço enfim, o espaço do elenco e do ensaio e de selecionar elenco, tudo isso é um espaço que durante a produção é o que me dá mais prazer mesmo, é o que eu mais gosto de fazer. Então, acaba que esse processo com as atrizes também acaba ficando muito íntimo, assim, eu fiquei muito amiga delas, assim. E, bom, uns anos depois, enfim, eu seguia trabalhando principalmente como... Tá estranho o som, não tá? Tá meio... Não? Tá ok. Desculpa, porque assim, eu voltando... Desculpa, gente. É tudo parte do meu desconforto em falar em público, então. O que eu estava falando? Tá. Aí, eu estava no momento que eu estava trabalhando mais como roteirista. Até eu acho que do ano passado, e esse acho que foram os 2 primeiros anos que eu consegui, assim, me bancar, pedindo dinheiro emprestado vez ou outra, mas eu consegui me bancar só como roteiro, com roteiro e direção, então, enfim. E eu tenho 38 anos, então, enfim, demorou. Mas, enfim, estava nesse período fazendo muitas coisas de roteiro e muitas coisas que não estavam me dando muito prazer, assim, né? Enfim, muito job mesmo, ou trabalhando com pessoas que eu sentia que, cara, não estou escolhendo o trabalho, né? Eu estou fazendo o que está aparecendo e tal. E aí, nesse momento que eu estava muito pensando nisso, que, nossa, eu queria muito abrir novas parcerias de trabalho, trabalhar, acho que principalmente com, sei lá, com gente mais nova do que eu, assim, sabe? E aí o Manu me mandou uma mensagem falando que ele tinha um projeto. Enfim, eu lembro que eu estava muito nessa loucura, que eu demorei para ler o roteiro também, porque eu estava nessas entregas de roteiro, assim. Enfim, mas eu li a história, achei muito interessante essa metáfora que existe da presença da cobra. A gente está contando aqui, né, que é o filme sobre aborto, mas quem tiver a oportunidade de assistir o filme vai ver que isso se passa de uma forma muito sutil, assim, é obviamente um filme sobre aborto, mas que não fala a palavra aborto nenhuma vez. Então, eu achei essa abordagem genial, assim, gostei muito. E era aquele momento que vocês devem ver também de edital, né, em que você está, não sei saber o que vai fazer ano que vem no outro, então todo mundo que te pede um currículo e uma carta de intenção, você fala, manda aí, depois eu me resolvo, né? Então, assim, veio esse convite de co-direção, eu nem pensei muito nas implicações disso, manda aí, bora fazer, sabe? Gostei do roteiro, enfim, tinha essa referência do Manu. Depois que eu parei para pensar, gente, co-direção é um negócio que, assim, é famoso por, né, acabar com amizades, né, enfim. A gente tinha essa vontade, como a gente não era amigo antes, então não tinha amizade para acabar, assim. Então podia só não dar certo. Mas, assim, mas é realmente um espaço muito delicado, né, assim, de troca e de... Enfim, então eu topei isso mesmo, sei lá o quê, assim. Você fala, né, que você fez um encantamento, você colocou um fio de cabelo meu, né? Um fio de cabelo. Porque eu só aceitei, assim, sem pensar nisso, assim, né? E aí que o projeto rolou, né? E aí foi isso, eita, caramba, agora a gente vai ter que fazer. E a gente fez, assim, aí o Manu já estava... Sim, mas antes tem o PanLab, que a gente, enfim, eu sabia que o projeto ia rolar, mas a gente não tinha conversado sobre, nem nada. E aí o Manu, nessa né, obsessão dele, maravilhosa, de ver todas e mapear tudo, assim, escreveu num laboratório, que é o PanLab. E o filme entrou como esse laboratório de curta-metragem. E esse laboratório foi a primeira vez que, assim, tipo, 1 hora antes, a gente fez uma chamada de vídeo para um pouco se conhecer e falar sobre o projeto. Então, realmente, assim, né? É um negócio que deu certo, mas, caramba, podia ter dado, assim, ruim, assim, mas deu certo. Mas aí esse laboratório foi muito importante para isso, assim, né? Que obviamente não era o objetivo do laboratório, colocar 2 co-diretores, enfim, para conversarem, para fazer o mesmo filme, mas foi a oportunidade que a gente teve de, tipo assim, ali, tendo essas consultorias e tendo já uma visão de terceiras pessoas, né? Opinando sobre o roteiro, opinando sobre o projeto, a gente começando a ensaiar, assim, tipo essa... enfim, estética do filme, enfim,
uma abordagem de direção, referências, enfim. Foi ali, já na presença desses consultores, que a gente começou a ensaiar isso, né? Enfim, que foi esse primeiro momento. Se você quiser continuar falando, pegar assim. Pode falar. Não, fala. Vai, segue aí, que você também, dessa parte de início. Eu acho que a gente, primeiro, ganhou o fundo local. Eu nunca tinha tido essa experiência, então isso para mim, por si só, foi assim, nossa, fazer um filme com dinheiro. O que para mim foi ótimo, porque tendo recém conhecido a Rafa, eu também tinha essa insegurança de início de relacionamento mesmo, assim, parece que você gosta mais da pessoa do que a pessoa gosta de você. Então, tava todo mundo querendo se paquerar ali, não era isso? Assim, né? Não, você todo também mundo tava, né? Mas é porque, enfim, eu já tinha sido rejeitado uma vez. Ai, desculpa. Aí tem toda uma... Eu também. Aí, mas, enfim, tinha essa sensação do tipo assim, não, a qualquer momento ela é muito ocupada, é muito importante, então ela pode a qualquer momento pular. Só queria pagar minhas contas, mas assim... Exato. Mas aí eu acho que quando a gente ganhou o fundo, eu falei assim, bom, ela não vai sair mais. E aí eu acho que teve o PanLab, que foi uma coisa muito legal, assim, até porque quando a gente inscreve em editais, a gente precisa mandar uma proposta de direção. E aí hoje em dia eu tenho um texto base, assim, de proposta de direção, que eu, enfim, sei que quando eu for gravar eu posso mudar completamente, porque foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente pegou aquela proposta de direção que eu mandei e rasgou ela e fez uma outra proposta mesmo de direção para o filme. Mas o que aconteceu, acho que de fato que trouxe um arremate assim, muito profundo na nossa relação e também na sorte do filme de uma forma geral, que eu acho inclusive muito importante, né, de falar, não só do FAC, que, enfim, patrocinou o nosso filme, que é o Fundo de Apoio Local, que, enfim, é um fundo muito, muito, muito importante para a gente, mas a Cardume Curtas, que é esse streaming de curtas-metragens de BH, eles fazem esse trabalho, que é um trabalho muito, muito importante, e abriram um edital para a produção de um curta-metragem também. E nesse processo era como se fosse uma gincana, assim, você precisava fazer muitas coisas, eram várias fases, enfim, tinha uma inscrição que já era um pouco mais complexa, mas nesse meio tempo a gente também precisou fazer um pitching juntos e depois uma entrevista juntos. E para o pitching a gente se organizou, mas para a entrevista, não necessariamente, né? A gente chegou tipo assim, só bora. E eu acho que ali a gente entendeu um lugar de confluência e de energia, que hoje em dia eu posso até falar, porque eu já até falei pro pessoal da Cardume também, que estavam avaliando a nossa entrevista, de tipo assim, de eu jogar uma mentira assim no ar, a Rafa pegar e a gente conseguir assim, realmente não se contradizer, e não só não se contradizer, como inclusive arrematar assim mesmo a entrevista como se a gente já tivesse assim, casados mesmo, né, há muitos anos. Assim. Foi um momento muito especial pra gente. E aí, no final de tudo, eles, eu acho que muito por conta dessa entrevista também, quando eles falam, deram pra gente o prêmio, né? Então, a gente tinha o Fundo de Apoio à Cultura e a Cardume. Então, tudo isso deixou o projeto nessa instância mais séria, assim, de que ele tem que sair e que agora, finalmente, a gente vai ter esse encontro, porque eu tinha muito essa expectativa, né? A Rafa fala que as meninas falavam assim, não, vocês têm que se conhecer e tal, mas também tinha muito eu falando assim, fala lá pra Rafa que a gente tem que se conhecer. Enfim, muito inspirado mesmo, né? Com muita vontade de trocar. E aí isso acabou acontecendo logo assim, no primeiro momento em que a gente precisou realmente, assim, mergulhar um pouco mais nessa dinâmica de co-dirigir, eu percebi muito rapidamente que a Rafa era uma pessoa extremamente obsessiva. E isso me deu aquele yes, porque isso gera um outro nível mesmo de reciprocidade. Assim, eu não acho que ser obsessivo necessariamente é uma coisa boa, mas no nosso caso colocou a gente num lugar muito parecido, assim, né? Poderia realmente virar um grande exercício de poder, assim, até pelo fato do roteiro ser meu, ou da Rafa ser uma pessoa que entendia também o tanto que eu estava muito afim de trabalhar com ela.
E eu acho que dentro desse processo a gente conseguiu se respeitar muito, assim, nesse lugar. E eu acho que quando ela fala de ética de trabalho, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu acho que muitas vezes a gente foi até, inclusive, confrontados em relação a isso, né? Do tipo, por que vocês não estão sofrendo? E não é que a gente não estivesse sofrendo, né? Na verdade, a gente estava se falando muito, se ligando muito, às vezes dormindo mal e também, assim, gerindo ansiedades e preocupações, mas, acima de tudo, de não só não transparecer isso, como também ter em comum, assim, que o fato da gente ser muito obsessivos e da gente estar muito afim de fazer esse filme nunca transformou o filme mais importante do que o processo e do que respeitar as pessoas. Eu acho que a gente tinha isso muito evidente, assim, sabe? O fato de que a obra não era... Ela nunca justificaria nenhum tipo de dinâmica abusiva com ninguém, assim. Então, acho que isso foi bem, bem especial, porque, primeiro, a gente se respeitou muito, né, com muito espaço para... Eu acho que esse é um filme que, se eu tivesse dirigido sozinho ou a Rafa tivesse dirigido sozinha, certamente ele seria muito diferente, mas ele é um filme que eu acho que a nós nos agrada 100%. Eu acho que tem uma parcela ali que ambos cederam, mas não tem nada ali que a gente diga assim, nossa, eu não queria que isso tivesse ali. Então, eu acho que a gente conseguiu realmente, assim, delimitar, né, com muita honestidade, assim, o que precisava acontecer e dialogar sem competir. E eu acho que isso, para mim, foi um aprendizado muito... Foi extremamente formativo para ter essa perspectiva também de que daqui para frente a gente pode pensar nesse modelo mais sustentável mesmo, né, de produzir, de trabalhar. E eu acho que a gente também, como realizadoras iniciantes, a gente tem essa responsabilidade, assim, que eu acho que para mim foi a grande coisa. Pensar não só em se respeitar, mas respeitar todo mundo ao nosso redor. Eu, como uma pessoa um pouco metódica, que eu sempre tento criar essas listas, assim, né, do enfim, quais foram os pontos positivos, os possíveis problemas, né, os desafios, enfim. E acho que pensando até no tema nisso, né, do tipo, desenvolvimento da codireção, né, enfim, codireção, não sei, né, quando eu lembro de codiretores, enfim, que são amigos desde muito tempo, né, enfim, a gente pensa Juliana Rojas, Marco Dutra, se formaram juntos, né, enfim, tem esse espaço dos filmes independentes, mas você entende que ali a linguagem dos dois e as soluções que são encontradas no filme, enfim, são soluções que isoladamente também eles encontrariam, assim, né, então, ou seja, aquele filme ele dialoga com os dois, né, ou, sei lá, irmãos que são codiretores, irmãos Dardenne, né, enfim, tipo, pensando quais são as referências que a gente tem de codireção, né, enfim. Eu acho que aqui a gente teve esse desafio, assim, né, como o Manu falou, assim, a gente vem, assim, eu acho que as nossas maiores potências são potências diferentes e complementares, assim, né, então o Manu, acho que principalmente pela formação que ele tem como ator e como roteiro, enfim, o drama, né, da história, enfim, o trabalho com as atrizes é algo que, enfim, faria mais sentido, né? Enfim, se a gente fosse pensar numa divisão, assim, enfim, eu já tenho uma experiência mais de set, enfim, tenho experiência de produção, então a dinâmica de set, a organização, enfim, de direção, tudo isso é algo que me agrada muito, eu faço também com muita tranquilidade, muito prazer. Então, em algum momento, até acho que passou pela nossa cabeça de passar um pouco dessa divisão, né? Mas, enfim, acho que a gente chegou numa solução também, que é a gente entender e todo o set estar de acordo de que era um filme, de fato, de dois diretores, né? Que não existia, assim, por mais que a gente internamente, né? Tipo, da porta para dentro, né? A gente fizesse enfim, tipo assim, eu confiava muito no Manu em certas decisões e eu era informada e a gente entrava em acordo, quanto o contrário também, enfim, da porta para dentro a gente tinha as nossas questões, assim, né? A gente conversava, às vezes discordava, mas, enfim, da porta para fora a gente sempre passava uma decisão única, né?
eu acho que isso foi muito importante, assim, porque o que, enfim, de experiências que eu já vi, de equipes que trabalharam com 2 diretores, né, sempre vem esse trauma, assim, né, do tipo de essa relação conflituosa que pode existir na codireção, isso desestabilizar de certa forma a equipe, né, enfim, de virar essa relação meio delicada do quem é que responde pelo quê, assim. Então a gente, eu acho que uma estratégia que deu muito certo é a gente, antes de começar o filme, a gente ser muito honesto um com o outro, assim, de que é um filme onde a gente não vai passar um por cima do outro, em que todas as decisões que a gente comunica para a equipe são decisões que são dos 2, todas as questões que são trazidas, de arte, de direção, de foto, de produção, de som, tudo é compartilhado entre nós 2 e a gente, enfim, comunica, para não começar a criar enfim, para que essa comunicação da equipe não começasse a ficar também um pouco estressante, assim, né? Então, eu acho que a gente, um dos pontos que eu acho que deu muito certo é que a gente se preservou muito a nossa relação na frente das pessoas. Então, assim, é isso que o Manu falou, assim, do tipo, nossa, vocês não estão preocupados, vocês não estão estressados, porque a gente estava sempre, assim, naquela aura plena para todo mundo, né? Mas por trás, enfim, a gente estava do tipo, né, enfim, entre nós outros. A gente chamava no canto, né? Exatamente, a gente chamava no canto, a gente conversava, a gente se ligava muito, debatia muito, conversava muito, justamente para não expor isso para ninguém e deixar a equipe segura, né? Eu acho que isso foi essencial, assim. E, assim, para mim, pessoalmente, assim, foi a minha primeira experiência dirigindo um roteiro que eu não tinha escrito. Então, a abertura que o Manu me deu também de, enfim, dizer todos os ICs da história, enfim, de desconstruir, reconstruir as cenas várias vezes, isso foi muito importante também para me dar confiança, né? E eu acho que a gente fez muito isso, assim, foi um filme muito corrido, que a gente fez em 3 diárias, mas a gente teve essa oportunidade de ensaiar nas locações. A casa onde a gente gravou é a casa da família da diretora de fotografia, que é a Joana Ramos. Então, a gente teve essa oportunidade de fazer os ensaios já lá e testar muita coisa lá, né? Então, esse espaço de trabalho, assim, do roteiro em cena, a gente conseguiu fazer muito bem, assim, nesse momento de ensaio. Não lembro se eu tinha mais. Enfim, eu acho que dentro dessa lógica, assim, de tipo de preservação da nossa relação, assim, eu acho que uma coisa que a gente acordou desde o princípio que foi muito importante é que quando a gente, enfim, vê que está se aproximando uma situação de conflito, a gente conversar sobre. E, enfim, é uma coisa, assim, acaba sendo isso, né? O relacionamento pessoal é muito importante, assim, até porque a gente estava ali se conhecendo, se descobrindo também. Então, esse foi um acordo que a gente estabeleceu desde o princípio que foi muito, muito importante, assim, né? Do tipo de não guardar as coisas ou do não se enfrentar, mas sim conversar sobre isso, porque, no fim das contas, estamos fazendo o mesmo filme. E um filme, enfim, pode ser... A gente fez ali dois meses de pré-produção, gravou o filme, mas, enfim, tem a pós-produção, tem a distribuição. Aqui a gente está, sei lá, mais de 1 ano depois que a gente filmou, né? Assim, a gente ainda está aqui junto, né? Então, é uma relação muito longa, né? Então, e eu acho que falar disso, que pode ser um espaço de conflito, mas está tudo bem, vamos sentar e resolver isso. Enfim, pode parecer uma coisa, enfim, naif, assim, pequena, mas foi um acordo muito importante que a gente fez no princípio, que deu muito certo. Aí eu acho que só para arrematar assim também, abrir para perguntas, como a Rafa falou, as atrizes elas têm um papel muito fundamental nesse filme. Inclusive o projeto foi escrito pela primeira vez no FAC, quando eu estava lá em Cuba, com a ajuda da Letícia, que é uma das atrizes, e o grande mote foi: vamos fazer um filme
em que a gente se sinta representadas e que a gente, cansei de não passar em casting, ou então de passar em casting e fazer filme que eu nunca vou assistir ou que não me faça me sentir representada de nenhuma forma. E aí a gente, enfim, né, por uma série de dinâmicas pessoais, assim, entendeu? Que essa era uma temática importante para elas e seria dentro dessa temática que a gente ia explorar essa narrativa. Então elas têm um papel, não é um filme com casting, é um filme escrito para elas de forma a explorar não só a fotogenia delas, mas também o que elas querem fazer, a forma com a qual elas gostariam de estar apresentadas ali dentro. E eu acho que esse viés também, essa perspectiva, assim, esse olhar para a atriz e para o ator é uma coisa que eu acho que é muito especial e que também acaba fazendo muita diferença também no acabamento dos filmes de forma geral. E aí, obviamente, assim, a gente tem esses acordos pragmáticos do porquê da co-direção funcionar, mas eu acho que tem também uma associação estética, assim, né? Eu acho que tanto eu como a Rafa, a gente tem um olhar para o fantástico, para o gênero de horror, para o drama e horror social, assim, muito... Da mesma forma que também o Marco Dutra e a Juliana Rojas, né? Acho que a gente também tem uma estética fabular, esse tom de horror, conto de fada, um bicho em cena que também persegue a gente. Então, também, obviamente, esteticamente, a gente tem esse emparelhamento. E aí, já também para abrir para vocês, o que eu acho que também tem sido mais importante, assim, de entender o que esse tipo de relação gera, especificamente na trajetória de cada um, de fato, assim, a troca de experiências e o como a gente pode fazer desse nosso processo que é tão intenso e tão desgastante de fazer filmes algo mais sustentável. Então, assim, eu vou gravar o meu filme em 2025, a Rafa vai gravar o dela mês que vem e ela me conta tudo, assim, sabe? Tipo, a gente fofoca muito sobre isso, assim, como é que tá sendo, como é que você tá se sentindo, quais são os desafios. E eu acho que eu imagino, assim, que a gente também deva estar se encaminhando aqui, a grande maioria, para... né, eventualmente também fazer os nossos primeiros longas, e eu acho que é sobre isso que a gente pode e deve trocar. A gente, inclusive, né, eu e o Renato, a gente compartilha a mesma produtora, então, assim, entender essas vias mesmo de partilha do como fazer essas nossas primeiras experiências se transformarem em segundas e terceiras e cada vez mais viáveis e sustentáveis. Então, realmente pensar nesse espaço de troca mesmo, do que tem sido essas nossas experiências e do como elas podem ser cada vez melhores para a gente. E aí, enfim, se vocês tiverem perguntas... Ou comentários, enfim. Fiquei. Vou começar, né? Bom dia. Queria ouvir um pouco de vocês sobre um ponto de vista um pouco mais pragmático, como se deu esse processo de pré-produção em relação ao curto, né? Porque eu entendo que moldar essa relação da forma que vocês disseram, né, dar muito respeito de algo já é muito complexo, mas ao mesmo tempo como existe aí, né, assim, e dentro do estudo de vocês, uma série de cuidados, tanto com a câmera se comporta, quanto como lidar com esse elenco para poder compor cenas na cena, tanto me perguntando como vocês conseguiram dividir essas tarefas mais práticas, né? Desde a proposta de direção, essa planta baixa de direção, a decupagem, como que isso foi feito de uma forma colaborativa. Como eu falei para você, assim, os dois muito obsessivos, assim, a gente, por exemplo, a decupagem, que eu acho que foi talvez o mais importante para a gente, foi uma coisa, assim, nossa, foi esgotante, assim, né, foi uma coisa muito Agatha Christie, assim, os dois muito, vamos resolver esse mistério, e aí a gente tinha uma decupagem muito grande, e aí, de repente, a gente só tinha 3 diárias com a câmera. Então, aí a gente vai de novo... Teve muito isso de se adaptar e se preciso fosse, a gente ia dormir de madrugada, assim, né? Então, chegar nessa nova decupagem
foi até, enfim, foi cansativo e tudo, mas foi até fluido porque a gente teve a sorte de alocação ser a casa da diretora de fotografia que cresceu ali. Então, tinha não só essa grande afinidade dela com aquele espaço, mas a gente também teve a possibilidade de ensaiar com as atrizes lá. Foi algo que também facilitou muito. Mas, enfim, né, a gente vai falando, assim, a gente se adora, tem uma boa relação, é uma relação bem sucedida, assim, mas nada romantizável também, assim. Eu acho que muitas coisas aí ficam perdidas pelo caminho, e eu acho que, em alguns momentos, alguns BOs foram diretamente, né, para cima de você, outros diretamente, assim, para cima de mim, porque eu era o proponente também pela Cardume, então a gente também mesclava esse lugar de produção, então não foi uma divisão, assim, tétrica, sabe? Foi bem confuso, bem cansativo, bem exaustivo, bem traumático, mas muito especial também. Eu acho que, assim, o desejo, a princípio, era que a gente compartilhasse, de fato, de todo o processo e fizesse junto todo o processo. Mas, enfim, no meio da produção, às vezes aconteciam coisas que naturalmente afetavam mais Manu, outras que naturalmente me afetavam mais, mas a gente sempre nesse jogo do se consultar e sempre deixar a equipe ciente do filme que estávamos fazendo. Assim, acho que enfim, repetindo isso, mas acho que isso é realmente muito importante, assim, né? Ter esse de acordo da equipe de que, de fato, estamos fazendo um filme com 2 diretores. Não é um diretor que está no set que vai ver o plano, não é um diretor que vai estar com as atrizes, são 2 diretores. Então, tudo, de fato, era em conjunto, assim, né? A gente fez o filme com a Moveu Filmes, né? Que é a produtora da Daniela Marinho, com quem eu já tinha mais afinidade, né? Uma parte da equipe, enfim, a Joana Ramos, por exemplo, diretora de fotografia, era alguém que estava mais próxima do Manu. Então, assim, acabava que ali, nessa dimensão, a gente acabava, né, com as pessoas também que tinham mais afinidade também, a gente ia se dividindo, mas sempre se consultando, assim, né? Eu acho que deu certo também porque a gente tinha muita disposição, assim. Eu acho que, não digo nem disponibilidade de tempo, assim, para fazer. Eu acho que foi disposição e vontade mesmo, né? Porque foi muito importante a gente estar ali com muito tesão mesmo para poder fazer o projeto e querer que aquilo aconteça da melhor forma possível. Não com improvisos, mas com escolhas conscientes que a gente faça ali, né? Então, acho que essa obsessão, né, como o Manu fala, minha e dele, eu acho que isso é o que deu esse equilíbrio, assim, né? Que se eu tivesse, enfim, também ali mais ausente, enfim, o roteiro é dele, ele me convidou, eu vou lá, enfim, não teria dado certo, né? Enfim, se eu não tivesse na mesma vibe também, né? Não sei se te responde, mas... A gente teve também, na pré, especialmente, a presença de um diretor de produção, que foi o Rafa, e da nossa assistente de direção, que é a Julia Rios, que também vai ser agora assistente de direção do longa da Rafa, do meu também, que eles foram sobre-humanos, assim, também. São pessoas, assim, que carregaram parte, assim, da pré de um jeito que a gente também não estava esperando. Então, a gente tem muito, 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 muito carinho, assim, por eles. É muito, muito bom sentir que uma coisa que do nada era só uma faísca na sua cabeça, tem alguém que parece que gosta mais daquilo do que você. E eu acho que eles faziam a gente sentir muito isso também, assim, nossa, Rafa, eles gostam mais do filme que a gente, kkk. Então, acho que essas 2 figuras também foram bem... Enfim, todo mundo, né? Mas eu acho que, especialmente esses 2 foram 2 corações, assim, muito fortes pra gente, assim, durante a pré. Bom dia. Eu me interessou muito essa situação de coprodução. Eu estou passando por um processo de escrita de roteiro de longa com um amigo de velha data. E a gente está tendo vários fatos, assim, né? Principalmente porque o projeto ele nasceu
de uma situação muito particular que eu passei na minha vida, a ideia do roteiro. E aí chegou um determinado momento, justamente no lado lá, que a gente participou do Espírito Santo, para desenvolvimento de projetos, né, de mobilidade, que era uma necessidade de me distanciar da história que eu estava querendo contar, porque dizia muito sobre mim, e aí quando eu chamei esse meu amigo, um dos meus filhos, é a segunda parceria que a gente está fazendo assim, de roteiro, mas como essa história era muito pessoal, para mim foi muito difícil desapegar de alguns lugares e também deixar que ele participasse e começasse a dar, é isso assim, né? Porque a história partia inicialmente, né, de uma situação, e aí quando você está ali nessa escrita de roteiro, né, a gente ainda está evoluindo, a gente vai fazer tratamento e também está evoluindo uma conversa para uma possível co-direção, porque eu acho que tudo isso no processo da escrita está se entrelaçando, né? Porque na escrita a pessoa também já vai ali meio que querendo, essa cena assim, penso isso, aquilo, aí assim. Bom, eu pergunto o seguinte, como é que foi para você? Porque você já trouxe o roteiro pronto, né? Tão rápido, foi isso? Eu queria entender como é que foi para você, assim, trouxe inicialmente a história, esse processo de desapego, e como é que foi para a Rafa conseguir também dar, porque é um universo muito feminino, a questão do amor e tal, e como é que isso se deu nessa questão também de gênero, né, de visão sobre o assunto, e esses desapegos. Não sei, veio muita palavra desapego para mim, porque me parece que em algum momento você precisa deixar que aquela visão que você tem, bastante às vezes fixa, né, de determinado momento do filme, ou tratamento dos personagens, ou como é que isso vai, e você deixar que o outro também participe. E essa questão de gênero mesmo, da visão sobre o assunto, como é que isso se deu. Era tranquilo, assim, enfim, deu super. Agora a gente vai, cada um, né, fazer os seus longas, e é um processo extremamente individual, e eu acho que isso, por exemplo, é inegociável para a Rafa e inegociável para mim, assim, por ser extremamente pessoal. Eu acho que é importante também nesse meio do caminho e se reorganizando simbolicamente, assim, né, de se descobrir nesse processo, inclusive, de participar de laboratórios e tudo, você consegue entender, nossa, isso aqui acontece nessa história, e eu estou recebendo muito feedback de que isso aqui enclausura ela, de alguma forma isso parece que enfraquece ela. Aí, de repente, você muda aquilo e, não sei, no meu processo, pelo menos eu vi isso muito no roteiro do longa, isso me reorganiza simbolicamente, algo muito duro, assim, para mim, de repente, parece que ficou fácil, porque eu reposicionei aquilo dentro daquela história. E aí, no caso do Missangas, é um pouco diferente, porque a escolha, desde o início, foi fazer um filme muito ensaístico sobre o assunto, assim. Obviamente, a gente tem um posicionamento político sobre isso, mas é um filme muito sutil. Tem gente que nem entende o que aconteceu, e eu acho que isso também foi programado, assim, justamente porque eu não queria, não sei, pegar um capital social que não é meu para fazer um filme, né? Eu acho que fiz um filme ali para elas, e até mesmo nesse sentido, o convite, assim, fez todo sentido, porque era o que o projeto pedia, e por eu ter muita vontade de trabalhar com a Rafa, mas, assim, super consciente isso de, não vou dirigir esse filme sozinho. Agora, eu acabei de ver O Levante, que é um filme que compartilha da mesma temática, que é um filme que eu assisto e falo assim, nossa, eu jamais poderia ter escrito esse roteiro, ou co-escrito esse roteiro, ou co-dirigido esse filme, porque é uma outra abordagem, né? Então, como a nossa abordagem ela é muito mais fabular e muito mais sutil, mais ensaística, assim, sobre o assunto, isso já, de alguma forma, também permite com que outras pessoas também entrem e possam fazer esses ajustes. Então, eu fui extremamente desapegado, assim, em relação a esses feedbacks. Era uma equipe majoritariamente feminina, com histórias também muito parecidas, então que aquilo também vai compondo um pouco como um mosaico, vai dando a densidade que o filme precisa, né? E a gente teve uma consultoria específica de uma grande amiga, que a gente, inclusive, dedica o filme para ela, que é a Emily, que, enfim, passou por uma situação de aborto, e ela fala abertamente sobre isso, né? Ela é uma militante, assim, né? Digamos assim, e que também estava com a gente durante todo o processo, assim, sabe? Tem coisas assim, até que no início era sutil demais, ela falava assim, Manu, isso aqui é sutil demais, cara, isso pode ir mais.
sabe? E aí, no momento em que eu trouxe isso para a Rafa também, aí eu fiquei completamente... Eu tinha, na verdade, um desconforto antes dela entrar, né? Acho que quando ela entrou e também se apossou muito dessas conversas muito mais provocativas, assim, em relação ao roteiro, às vezes até de umas coisas um pouco radicais em relação àquela estrutura. Teve umas 2 vezes que eu fiz... Mas, assim, nunca... mas sempre assimilamos, assim. E aí, na verdade, veio... Quando a gente chegando perto de gravar, a própria casa e as limitações da dinâmica também fizeram o roteiro mudar muito, e nesse momento os dois já estavam muito desapegados, assim, do tanto que a gente já tinha feito esse bate-bola, assim, né? Assim, para mim, essa liberdade do poder falar sobre o roteiro e poder abrir possibilidades é essencial, assim, sabe? Acho que desde o princípio, assim, tipo, a gente... foi uma coisa também que foi um processo também para a equipe comprar isso, né, assim, em alguns momentos, que este é um filme de autoria de nós dois, assim, né? O roteiro é do Manu, essa ideia original é do Manu, e a gente foi desconstruindo esses elementos, enfim. Então, ali o colarzinho de miçanga cresceu, a aparição da cobra mudou, então, enfim, tem várias questões ali dentro da história que foram se movendo naquele encontro meu e dele como diretores. Mantendo esse espaço dele como autor do roteiro, mas também sem o que eu não queria é esses dedos, assim, para do tipo, não posso macular essa história porque ele é o roteirista. Não, então, assim, é do tipo, eu quero ter a liberdade de propor e de trabalhar em cima disso e de ver possibilidades e ver esses e sis. Era o tempo inteiro, assim, o Manu, acho que com o tempo ele se acostumou, né? Porque o tempo inteiro era do tipo, mas e se, né? E se isso daqui fosse, na verdade, tal coisa e a gente seguisse daqui para cá? E aí, acho que com o tempo ele foi lidando com mais, assim, entendendo que esse é o meu processo mesmo que eu faço um caminho muito longo de possibilidades, talvez eu vou chegar no mesmo resultado, mas é só porque eu preciso percorrer isso, assim. Sobre a questão do gênero, assim, a gente sente que dentro do set também foi importante, foi essencial ser um set majoritariamente feminino, porque eu acho que o filme ele traz muito esse elemento do segredo, né? Do segredo e de uma coisa que se contradiz a isso, que é essa memória compartilhada também, mas que não é falada, assim, né? Então, a gente viu que no set, assim, era olhar para o lado, tinha uma mulher que ou tinha passado por uma situação de aborto ou tinha sido parte de uma rede de apoio, assim. Então, muitas mulheres daqui falavam, nossa, isso daqui aconteceu comigo, isso daqui, eu era tal personagem, ou eu fiz isso com a minha irmã, com a minha prima, com a minha melhor amiga. Então, assim, foi muito... Assim, eu chego a arrepio quando eu falo isso, assim, porque foi realmente, assim, é uma memória compartilhada, assim, né? E eu acho que isso foi essencial para essa imersão das atrizes também na cena. A gente criou um momento também, enfim, muito especial para as atrizes, né? Na verdade, assim, eu acho que esse é um filme que trouxe o camarim e o trabalho das atrizes como esse cristal, né? Assim, é o espaço mais importante. É um filme das atrizes. Assim, a gente não vai, enfim... criar, assim, escolher lugares porque são importantes para a câmera, para a fotografia. As escolhas eram sempre baseadas no elenco, né? No que o elenco tinha para contribuir, assim, nesse processo. Então, isso levou, por exemplo, numa cena, que é a cena mais longa do filme, que é um plano sequência, que, de fato, se mostra esse procedimento, né, do misoprostol. E a gente, enfim, elas pediram para a gente um tempo para se preparar antes da cena. Então, enfim, a gente montou, né, todo ali, posicionou as câmeras, fez todos os testes e ficou todo mundo em silêncio e a gente, assim, vocês que vão digam pra gente quando vocês estiverem prontas, assim. E foi muito legal isso, porque aí elas, enfim, decidiram fazer um exercício de aquecimento, que é uma espécie de um abraço que depois a gente acabou gravando, assim, porque a diretora de arte que estava do nosso lado, a Sara, tipo, cutucou, tipo, grava isso. E aí virou o primeiro plano do filme, enfim, uma coisa que a gente não estava nem esperando que acontecesse. E eu acho que só se criou também naquele momento porque a gente deu esse espaço para, enfim, elas sentirem o que as personagens estavam sentindo e
e levarem elas mesmas levarem a gente, né, ao sentimento da cena, assim, né? Então acho que foi um processo oposto, né? Assim, elas falaram pra gente, acho que essa ideia do como as atrizes querem ser vistas, eu acho que esse é o momento assim que de fato a gente chegou no tá. Então é isso aqui, assim, materialmente eu acho que é essa situação, assim, das atrizes decidirem quando vai se dar a ação, delas dizerem pra gente como a gente vai preparar o set, como é a maneira mais confortável, quem está, quem não está, e ver que isso foi um momento muito importante, muito mágico no filme, assim. Só mais uma coisa, aquilo que você falou, da coisa desse desconforto, né? Tem uma coisa, não lembro quem me falou isso, mas que me deu esse clique, assim, de, tipo assim, enquanto você não filma, qualquer coisa que você tire do roteiro, você pode voltar atrás. Então, assim, vai. Testa, enfim, é do tipo isso, trocar uma coisa, fazer uma ideia muito radical, é só um roteiro, depois você volta atrás, sabe? E às vezes isso vai te levar a decidir com mais segurança, tipo assim, mais conscientemente da ideia que você estava antes ou te levar a um outro lugar melhor. Então, assim, é papel, assim, sabe? Então, Eu acho que eu sou muito curioso, o Anderson é uma pessoa muito assim e tal, e eu, como eu tenho uma dedicação com a história, eu tomo o filme o tom da forma como ele vê o filme, como vejo, às vezes conflito, mas eu chamo amigo Nietzsche, não sei quanto. Mas eu gosto, quando eu percebo que ele está fazendo nesse olhar mais leve, ele consegue ver os personagens, construir os personagens de um jeito que às vezes eu estou muito fixada, né? Porque às vezes eu estou identificada numa dor. Então, às vezes eu estou identificada com a dor e ele traz uma outra perspectiva e fala, então tá, aí meu jeito de ser, depois volto, não, vamos lá, abriu e vamos permitir que esses personagens fluam por esse caminho. E não sei, assim, não conheço a sua história, assim, mas tudo é processo, né? Enfim, e às vezes você mudar para uma coisa que é completamente não um filme, mas depois você vai, a versão seguinte, você vai chegar em alguma coisa que é um pouco mais próxima, mas que já está contaminada por aquilo. Então, assim, é aceitar que é o processo, assim. Acho que somos duas pessoas também de personalidade também forte, assim, né? Então, uma coisa que eu fico me policiando mesmo é que nunca vira uma ideia e eu falar, não, é falar, calma, deixa eu pensar. Então, é a minha resposta padrão, assim, deixa eu pensar nisso, deixa eu pensar. Então, assim, é isso, para me dar o tempo, para ver o que aquilo me faz sentir, o que aquela mudança me faz sentir. Se é algo que é porque eu estou apegada, eu, enfim, vou voltar com o filme na cabeça, vou falar, tá, é algo que de fato, né, tentar ver aqui com uma certa frieza o que isso pode trazer, assim, né, enfim. Mas é desafiador mesmo, mas é isso, é o processo, né. Tem só uma coisa assim que eu acho também, como é um projeto que parte de você, meditar realmente profundamente, de forma muito honesta, isso você teria que fazer sozinha também, sobre o que é inegociável para você, né? E tem um artigo que eu gostei muito, na verdade é uma entrevista que eu acho que foi transcrita, da Céline Sciamma, que ela usa o desejo como uma metodologia de escrita e de estrutura, como paradigma de escrita para cinema. O que impulsiona a história é o desejo. E aí é um texto bem filosófico, assim, porque ele não fala só do movimento do personagem dentro da história, como realmente, assim, ela pontua o desejo de autoralidade dela dentro daquilo, respeitando aquilo, e aí a história se organiza através daquele sistema de desejos, né? Assim, eu estou falando de um jeito, porque eu não vou saber chegar no nível de profundidade, de organização de ideia que ela coloca, mas eu acho que é um material legal para ler, porque ele, pelo menos, me colocou em contato com um lugar honesto, assim, do que é apego e do que é realmente, assim, um desejo e é uma potência. Não, isso aqui é inegociável, sabe? E aí eu acho que, nesse sentido, acho que isso que a Rafa falou é bem legal, assim, deixa eu pensar, mas assim, ter um tempo para contemplar as provocações, não só necessariamente rebater. E aí, se de fato for algo muito negociável para você, você fala assim, não, amigo, isso aqui não, sabe? Essa foi uma história que um colega meu de Brasília me contou, que a gente estava nesse processo também de laboratório, né? Enfim, e é isso, né? Que o Manu tinha falado de início. Às vezes você encontra pessoas que amam filme, às vezes pessoas que de fato não se conectam, mas que estão ali, que precisam, né? Porque estão naquele laboratório, precisam falar sobre o seu filme, né?
E ele contou, assim, de uma vez que ele fez, viu alguma masterclass da Lucrécia Martel, que ela estava no laboratório de Sundance com um pântano. E aí o conselho que eles deram é diminuir personagem. Tem muito personagem nesse filme, você tem que diminuir. E ela, obviamente, não acatou, porque o pântano é isso, né? O pântano é do tipo assim, uma multidão de gente, enfim, é do tipo aquela coisa... enfim, os personagens não estão... A história não está locada nos personagens, mas no encontro deles, né? E se ela tivesse aceitado, acatado isso, não teríamos o pântano hoje. Então, assim, acontece também, né? Do tipo de você receber coisas que... de fato, não dialogam com você, assim, né? Mas eu acho que no meio dessa provocação também, que te fazem, de vez em quando, você pode encontrar também um meio termo, ou tentar entender por que aquilo está causando um estranhamento naquele leitor, enfim, o porquê daquela proposta, né? E, às vezes, não a solução que se apresenta, mas o porquê, assim, né? Enfim. Pergunta, o tema, né, do filme é muito sensível e polêmico. E como foi trabalhar isso, né, num momento tão complexo politicamente no Brasil, inclusive agora, né, a gente está passando aí por uma votação na STF relacionada ao aborto, enfim, como foi trabalhar esse tema num processo e na estrutura política que a gente estava vivendo? A gente tinha muito medo, por exemplo, de escrever no FAQ e não passar. Né? E nesses editais, assim, por mais que seja um filme muito sutil, quando você vai defender o projeto, você defende como se você tivesse com Excel, sei lá, dando uma aula muito didática, né? Então é realmente pegando dados e tudo. Você defende o filme de uma forma a levantar uma bandeira. Então, assim, a nossa justificativa, assim, do projeto, ela é muito apelativa nesse sentido, e a gente pensou que isso poderia ser muito, muito anticlimático para a sorte do filme, mas eu acho que a gente pegou boas bancas nesse sentido, porque, enfim, o projeto foi aprovado, o pessoal da Cardume também, e aí, como é um filme muito sutil, porque ele fala sobre ele tem a energia do segredo, ou de códigos, e também pelo fator muito pragmático de que curta-metragem não tem todo esse alcance assim, enfim, eu acho que a experiência que a gente está tendo um pouco mais é desse filme ser um pequeno objeto exótico do Brasil, porque, enfim, a gente estreou em festivais lá fora que o aborto é uma coisa completamente... não é um tabu como é aqui. Então, eu acho que, na verdade, eu pelo menos sinto assim, né? A gente ainda não encontrou uma grande barreira, um grande desafio. A gente tem noção da importância e da dimensão temática, e o set foi muito forte nesse sentido, mas é um filme muito sensível, muito sutil sobre isso. Então, talvez também a repercussão esteja também mais nesse lugar, assim, sabe, de pessoas que... O filme, enfim, eu não vou falar o que é o código, assim, mas tem um código... Ou será que eu falo? Pode falar. Porque senão vai ficar muito abstrato. Mas, enfim, isso não é para se entender dentro do filme. Não é um spoiler do filme e também não é para ver o filme dessa forma, né? Mas existe um código, por exemplo, para o misoprostol, que é as miçangas, né? As miçangas, você entrega as miçangas para que a pessoa faça o colar. Então, você entrega o medicamento para que a pessoa faça o aborto, né? Então, é um código. E, enfim, você não tem como entender isso dentro do filme. No filme, as miçangas, elas têm o arquinho dramático delas, digamos assim, mas é muito mais uma piscadela para quem já vivenciou isso, né? Então, eu acho que o feedback, eu acho mais potente nesse lugar, é justamente quando alguém chega na gente e fala assim, nossa, muito obrigado por esse filme, isso captou a minha vivência, ou me capturou de uma forma muito específica, ou um pouco mais catártica, um pouco mais emocionada. Então, eu acho que a reverberação temática, ela vai muito mais para esse lugar de dar uma piscada e de dar um afago. Eu acho que para quem vivenciou essa experiência. Mas aí, realmente, em relação a essa tração temática e polêmica e tabu,
talvez seja quando divulgaram o filme no Mídia Ninja, que a gente foi muito... Gente, nossa! Rolaram shades, né? Foram muitos shades, eles têm um alcance muito grande, mas aí também foi uma dinâmica muito impessoal, assim, né? De você ver as pessoas falando, filme brasileiro é mesmo uma bosta, esse povo vai tudo pro inferno e xingando a gente tudo quanto é nome, e gente também vendendo rifa, enfim, ver aquele caos, você vê realmente assim como se organiza a energia ao redor disso e você identifica que o diagnóstico é que a gente não é instrumentalizado para falar sobre isso, é muito banal. Eu acho que quando a conversa chega nesse lugar um pouco mais massificado mesmo, que é extremamente interessante, é um lugar bem confuso, mas também foi uma coisa de 2 dias, assim, né? Tipo, essa publicação aqui não chegou a assustar, ninguém chegou a receber ameaça de morte. Não sei, eu tenho muita vontade de que se gere mais espaços assim, né? Obviamente, as pessoas, enfim, a gente sabe qual é a postura, né, o país que a gente vive, né, enfim. E, assim, ojalá o filme chegue nesse lugar em que as pessoas possam realmente ver, fazer comentários e a gente poder falar sobre isso, assim, né, a minha torcida. Aliás, enfim, não sei nem se eu posso contar isso, mas que um dos momentos que eu fiquei mais feliz no filme foi quando a gente viu que ele caiu num torrent, né, assim. E aí, enfim, caramba, meu Deus, o filme tem gente prateando o filme, foi ótimo, assim. Não, assim, eu acho que da nossa perspectiva, obviamente, né, eu não estou aqui fazendo ódio à pirataria, assim, mas a gente está tratando de um curta-metragem, a gente está tratando de um formato que, de fato, tem muita dificuldade de chegar no público. Então, acho que de ver esse interesse de alguém, sabe, tipo, levar o filme, e assim, tinha passado num festival na China, estava com legenda em chinês, eu falei, caramba, que loucura, né? Qual é esse interesse do público chinês num filme sobre aborto no Brasil, assim, né? Então, vai criando várias, enfim, vai passando várias coisas na cabeça, assim, né? E, enfim... Ele vai passar no Irã agora. Então tem... Assim, a minha vontade é que, de fato, ele abra uma porteira mesmo, assim. Foi muito legal a gente ver em Biarritz, a Lila Hala ganhou o principal prêmio do festival com o Levante. E foi muito bonito ver a coragem dela, não só a coragem, como a concentração para aproveitar aquele momento em que ela estava no palco. Enfim, é um festival que... É isso, né? É um festival dedicado a filmes latinos, mas que a gente chegava lá, tinha a tradução do espanhol e do português para o francês, mas eles falavam em francês e não traduziam para a gente, né? Então, assim, estava um pouco o Torre de Babel, assim, a gente estava entendendo o que acontecia. E aí a Lila, na hora que chegou no palco, assim, ela chegou com um lencinho verde, falou o quanto ela quis, colocar aquela musiquinha do Oscar, e ela, peraí, se vocês quiserem que eu saia, mas eu tenho mais coisa para falar. Então, assim, foi muito bom ver isso também, assim, ali, nesse momento que é... Enfim, que eu acho que aí talvez que a gente tenha essa oportunidade de potência. Talvez o filme não chegue, né, em muitas pessoas, mas a foto dela, uma brasileira, com o lencinho verde, tinha até um cara do júri, né, enfim, que pegou o lencinho e ficou vendo, assim, o que era, assim, né, naquela multidão de homens, né, assim, de homens velhos, brancos, assim, né, e ela enfim, a brasileira com aquele lencinho verde ali, né, então essa foto é muito potente. Se o filme não chegar, pelo menos essa foto chega, né, então, assim, eu acho que isso é parte também dessa motivação de fazer um filme sobre isso e todos os espaços e todas as oportunidades que a gente tiver para, enfim, para conversar sobre a questão do aborto, a gente usar. Só uma coisa, não sei se vocês viram também o Infantaria, que é um outro curta que também tem essa temática. Então, isso também tem sido muito interessante, assim, ver como essa temática, ela tem sido promovida, assim, pelo audiovisual e tem encontrado espaço, assim, mesmo que às vezes não o espaço ideal, mas foi bem interessante começar a circular com esse filme e ver outros filmes brasileiros com destaque, falando sobre a mesma coisa, assim. E esse outro curto, Infantaria, inclusive ele estava em Berlim, ganhou o prêmio de melhor filme na mostra que eles estavam participando, que era Generation, e também está com uma trajetória muito, muito bonita. Então, assim, numa última instância, assim, tem filmes brasileiros com destaque, né, repercussão em festivais grandes, falando sobre isso. Tipo, tem aquela manchete, né, filme sobre aborto brasileiro.
ganha melhor filme no Festival de Biarritz, ou estreia não sei aonde. Então, isso, muitas vezes é isso, a pessoa não vê o filme, mas a notícia chega, né? O que também acaba sendo bem relevante, assim. Eu queria dizer, assim, eu não sei se não conhece. Eu sou muito amiga do microfone. Mas eu queria dizer assim, ela perguntou sobre o título, né? Miçangas, as miçangas. E para mim é muito representativo, porque eu venho do universo da artesania. E aí eu não sei se para vocês, se vocês conhecem essa significação no universo hippie, digamos, entre aspas, atual, assim, tipo de 20 anos para cá. E tem um ser miçanga. Tipo, a gente se chama, às vezes, muito entre artesãs, assim, como miçangas. E o ser miçanga é essa partilha, sabe? É o simples que vai longe, que chega, que rompe e que partilha. Ser miçanga é sempre a gente ser irmã, ser brother, sabe? Então, eu acho muito representativo o título. Daí, no que ela perguntou, você já colocou que é meio que um dispositivo do... As pessoas até o termo. O código, né? O código do roteiro e da ideia do filme. Mas eu acho que também pode ser meio que quase uma metalinguagem nessa significação para mim, sabe? Que é quando vocês falam sobre essa partilha de direção. E que eu vejo que entra o universo todo da equipe. Que aí se torna a equipe, né? Equiparando mesmo essa galera, assim, de emoção, de participação. Eu acho que isso foi muito miçanga. Essa coisa do código, como eu falei, não tem nem como você ver o filme, você não vai saber que o código é esse, né? Mas o filme, ele tá contextualizado dentro dessa temática do aborto, mas é um filme, assim, que, em termos mais do conflito interno delas e do que movimenta a história, sobre essa rede de apoio, sobre fraternidade, assim, né? Então, agora que vocês já vão ver o filme mesmo super enviesados, porque não tem como... Talvez seja interessante perceber também exatamente o que acontece com essas miçangas no decorrer do filme, que é muito sutil, acho que tem gente que não pega, mas que, enquanto o processo é feito, um colar é feito também. Então, é isso que você está falando, é completamente o que acontece, é essa funcionalidade da... A justificativa nossa, e também talvez o start das miçangas, foi esse. Mas a funcionalidade das miçangas dentro da história não é necessariamente o código, é justamente isso que você está falando. Então, isso está presente ali como o elo mesmo da narrativa, apesar de estar muito sutil, é isso que liga ela. Eu achei tão fantástico que da próxima vez que perguntarem para a gente, fale sobre o título, eu vou incorporar esse comentário, que entre as pessoas do artesanato, miçangas, é ser miçanga, é partilhar esse dizer que a gente ouvia na Coroa de Pato, é o mesmo dia a gente se autodenominar miçanga. Não, agora isso virou assim, fizemos por conta disso. É muito bom, e incorporando essas coisas eu achei fantástico, assim, porque é isso, né? Enfim, esse símbolo que está... De acordo com o contexto, ele vai ganhando aquele significado que dialoga, né? Assim, acho que no filme tem essa coisa da miçanga, de você dar a miçanga, você compartilhar, enfim, aquele acesso a um aborto relativamente seguro, a uma informação, né? E entender que essa metáfora das miçangas também está presente, né? Com outras abordagens, né? Em outros universos, é fantástico. Tô encantada, amei. Na equipe a gente se chama de miçangers. A gente também tem um grupo de amigas aqui, eu digo eu e algumas pouquíssimas, que são miçangas. Aí Muito bom, tudo. Alguém mais? Gente, muito obrigado. Obrigado pelo interesse em ouvir a gente falando essas coisas.